O profeta Joel, capítulo 3, versículo de número 18 ao 21. Joel, capítulo 3, versículo 18 ao versículo de número 21, onde hoje estaremos dando o encerramento do livro de Joel. A palavra do Senhor nos diz assim: naquele dia os montes destilarão vinho novo, e as montanhas darão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte do templo do Senhor, e regará o vale de Sitim. E o Egito ficará desolado, e Edom será um deserto arrasado por causa da violência que cometeram contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei a culpa do sangue que eu não havia purificado, mas o Senhor habita em Sião. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, reunidos, Senhor, na Tua presença, diante da Tua poderosa palavra, te pedindo, Senhor, continua, Senhor, a falar nos nossos corações. Continua, Senhor, a realizar a Tua obra, a cumprir em nós o Teu querer e a Tua vontade, que eu diminua para que Tu cresças, que eu suba para que Tu apareças, Senhor. O que me importa, o que nos importa é ter o Teu nome exaltado, é ter o Teu nome engrandecido, é ter o Teu nome proclamado neste lugar. Que seja o Senhor a ser exaltado, que seja o Senhor a ser engrandecido, que seja o Senhor a ser resplandecido neste lugar. Assim como o Senhor já tem falado desde o início desse culto, nós te pedimos, Senhor, mais uma vez, fala conosco, porque aqui estamos para ouvir a Tua poderosa voz. Aqui estamos, Senhor, para ser ensinados, corrigidos e instruídos pela Tua palavra. Continua, Senhor, conosco, e que venhamos sair daqui impactados e moldados pela Tua palavra. Que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas que saiam transformados por Ti, pois Tu és um Deus zeloso, um Deus cuidadoso, um Deus que fala e um Deus que nos corrige. Obrigado por tudo, ó Senhor. Continua, Senhor, conosco neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje estamos finalizando o livro de Joel, a qual começamos no dia 30/7, aqui em nossa igreja. Hoje, no dia 10/9, estamos fazendo esse encerramento. Então eu quero trazer uma introdução de acordo com aquilo que a gente já viu diante desse texto. Esse texto começa com o profeta se levantando e dizendo a respeito de uma crise que veio assolando o povo de Israel. Uma crise onde cerca de 4 gafanhotos comiam e comiam e comiam, um comia e o outro vinha e comia, e o outro vinha e comia, até não sobrar mais nada. Com isso veio a seca, veio a falta para os animais, mas o profeta chama o povo a se voltar para Deus. O profeta chama o povo a rasgar o seu coração e não somente as suas vestes. O profeta chama o povo para se arrepender de todos os seus caminhos e se voltar para Deus. Então o povo se volta para Deus, o povo clama ao Senhor, e o Senhor ouve dos céus, e o Senhor dá uma promessa que derramaria fartura sobre aquele povo. O Senhor derramaria fartura sobre aquele povo, e também o Senhor dá uma promessa que derramaria o seu Espírito, e depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. O profeta está aqui anunciando uma promessa do Senhor, um avivamento que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o Espírito Santo de Deus é derramado sobre a igreja do Senhor, que estava ali buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Também esse profeta vai nos dizer a respeito do grande dia do Senhor, do dia da volta de Cristo Jesus,
do dia em que o sol se escurecerá em trevas, a lua em sangue, e antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor é misericordioso, o Senhor derrama a sua graça. Vimos que quarta-feira passada sobre o juízo de Deus sobre as nações inimigas. O Senhor cuida dos seus, o Senhor vê os meus e o seu sofrimento, o Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O Senhor, Ele é poderoso, Ele tem o controle, Ele tem tudo em suas mãos. Estamos diante desse texto onde Joel é chamado à esperança no meio da crise. Joel é chamado para trazer esperança no meio da crise. Aquele povo estava assolado, aquele povo estava passando por momentos difíceis, mas Joel se levanta como voz de Deus em meio àquele povo para chamar o povo para o arrependimento e para trazer a esperança em meio às dificuldades. O profeta falou a um povo que enfrentava tempos de seca, pragas e ameaças de inimigo, mas Deus não deixa a sua nação sem resposta. Talvez você se encontre aqui nesta noite e você tem passado momentos de seca em sua vida, tem passado momentos difíceis em sua vida, tem passado momentos de assolação em sua vida, mas o Senhor não deixa os seus sem resposta. Aquele que se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus e sararei as suas feridas e a sua nação. Assim diz o Senhor. Precisamos buscar o Senhor em todo o tempo. Esse texto, o final desse texto, o final deste livro, é uma passagem muito linda, onde o Senhor promete abundância, justiça e presença eterna. Esse texto aponta não apenas para hoje, para a restauração de Israel, mas para a vitória final do povo de Deus em Cristo Jesus. Joel vai dizer aqui daquele grande dia onde o Senhor restaurará a terra, onde o Senhor abençoará o seu povo, onde o Senhor se fará presente em todo o tempo no meio do seu povo. Joel está aqui demonstrando um tempo de justiça, um tempo de presença eterna, e o texto vai nos dizer assim. Veremos hoje a respeito de 3 promessas que o Senhor faz através do profeta Joel. A primeira delas é a promessa de restauração. A promessa de restauração, que o Senhor restaurará esse povo, restaurará toda a terra. Veremos também a promessa de justiça, também veremos a promessa da presença eterna do Senhor. Acompanhe comigo em sua Bíblia o versículo de número 18, onde vamos ver a promessa de restauração. A palavra do Senhor diz assim: naquele dia os montes destilarão vinho novo, e as montanhas darão leite, e todas as ribeiras de Judá estarão cheias de água, e sairá uma fonte do templo do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Senhor está prometendo abundância. O Senhor está prometendo fartura. O Senhor está prometendo ao povo que está enfrentando a escassez, bênçãos, fartura e vida nova. Talvez você se encontre aqui nesta noite e a sua vida se encontra como o contexto deste povo. Você se encontra com uma vida seca, com uma vida assolada, uma vida destruída, mas o Senhor tem bênção para lhe entregar. Aqueles que buscam o Senhor, a palavra do Senhor vai nos dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Você está cansado, você tem um fardo pesado sobre a sua vida, a caminhada está difícil, o Senhor está te chamando para vir à presença dEle e deixar sobre Ele todos os seus fardos, tudo aquilo que tem lhe aprisionado, tudo aquilo que tem feito a sua vida seca. O Senhor quer restaurar, o Senhor quer derramar a sua graça sobre a sua vida. Por isso Ele diz: no dia
naquele dia os montes destilarão vinho novo, as montanhas darão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte do templo do Senhor, e regará o vale de Siquém. O interessante é que a promessa vai dizer que sairá, acompanhe comigo, sairá do templo do Senhor e regará, sairá uma fonte, e sairá uma fonte do templo do Senhor e regará o vale de Siquém. Eu lendo essa passagem, eu lembrei de João 4,14, quando Jesus se encontra à beira de um poço, e uma mulher vem num horário impróprio, tira água, mas Jesus pede ela de beber, e ela vira para Jesus e pergunta: como podes tu, um homem judeu, pedir a uma mulher samaritana água para beber? E Jesus vira para ela e diz: se você soubesse quem está falando contigo, tu me pedirias água, e eu lhe daria água viva, e faria em você uma fonte a jorrar. Cristo Jesus é a fonte a jorrar para a minha e a sua vida. Cristo Jesus é a solução para o meu e o seu problema. Cristo Jesus é aquele que pode te dar uma vida nova, pode trazer água para onde está seco em sua vida. Talvez você tenha procurado durante a sua vida inteira beber de diversas fontes. Talvez você tente saciar a sede que você tem dentro do seu exterior. Dentro de você há um vazio e você tem tentado beber de diversos lugares, diversas fontes, diversos lugares. Você tem tentado encontrar diversas coisas. Assim como Salomão vai tentar achar o sentido para a vida, ele vai procurar em mulheres, ele vai procurar na riqueza, ele vai procurar no campo, ele vai procurar em tantas outras coisas, mas ele chega a uma conclusão: é como correr atrás do vento. Quando nós queremos buscar a saciedade que só encontra em Cristo Jesus, é como correr atrás do vento. Talvez você esteja aqui nesta noite, ou você está nos ouvindo, e você tem procurado saciar a sua vida com coisas, tem tentado preencher a sua história, a sua vida, os seus vazios, com algo que um dia a traça irá comer, a ferrugem irá destruir. Mas Jesus promete e diz àquela mulher que se tu me pedesses água, eu lhe daria água e transformaria em sua vida uma fonte a jorrar. Cristo Jesus, ele quer fazer uma fonte a jorrar em sua vida. Cristo Jesus quer derramar na sua vida uma vida abundante. O Senhor também vai dizer em João que o ladrão veio não ser para roubar, matar e destruir, mas ele veio para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos em plenitude ou abundância. O Senhor quer que você tenha uma vida longânima, uma vida abençoada. O detalhe mais importante desse texto é isso: sairá uma fonte do templo do Senhor e regará o vale de Sitim. Será que você tem buscado essa fonte, ou você tem procurado beber em outras fontes em sua vida? O que você tem feito com essa sede que você sente? Você tem se saciado, buscado a presença do Senhor? Ou você tem tentado afogar as suas mágoas, talvez, num copo de bebida, numa conversa com alguém que não pode te dar nada, num relacionamento que não lhe acrescenta, em algo que não pode te fazer prosperar ou ter uma vida abundante? Será que você tem tentado preencher o seu vazio em coisas momentâneas, em coisas passageiras? Tem trocado um relacionamento eterno por coisas que um dia acabarão? Como você se encontra aqui nesta noite?
Outra pergunta que eu quero lhe fazer: o que será que tem na sua vida que hoje se encontra cedo? Talvez você sonhava e hoje não sonha mais. Talvez você, quando era pequeno, era mais moço, era mais moça, tinha os desejos, as vontades e os sonhos, e hoje você acabou se acostumando com os sofrimentos da sua vida, acabou se acostumando com as dificuldades e os problemas que tem enfrentado, e deixou de sonhar, e deixou de crer que o Senhor pode ainda realizar na sua vida. Será que você se encontra aqui nesta noite e há momentos na sua vida de sequidão, há momentos de sede que você não tem como preencher? O Senhor diz, e Ele está aqui neste lugar, e Ele quer preencher esse vazio que está dentro do seu coração. Ele quer derramar a sua graça, o seu poder sobre a sua vida, e quer fazer na sua vida uma fonte a jorrar, para a vida eterna. Ele não quer um relacionamento passageiro e humano, Ele quer um relacionamento que se prolongará para uma vida eterna, para estar com Ele eternamente. O Senhor quer estar contigo em todo momento da sua vida. Mas precisamos buscar a sua face. Precisamos nos inclinar diante do Senhor. Talvez você tenha vivido tempos de sequidão espiritual, de esterilidade, de frustração, mas Deus promete restaurar, derramar graça e fazer vida onde só havia deserto. Se você se conectar à fonte que sai da presença de Deus, nunca mais terá sede. Se você se conectar a Cristo Jesus, buscar a sua face, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, Ele continuará contigo e nada você terá falta. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Só Ele pode saciar a sua sede. Só Ele pode fazer uma fonte a jorrar em seu interior. Só Ele pode restaurar aquilo que para você, aquilo que para o médico, aquilo que para o advogado, aquilo que para alguém não tem saída. O Senhor tem saída para todos os problemas. Veremos também no versículo de número 19 a promessa de justiça. A promessa que o Senhor faz de justiça. Acompanhe comigo. O texto nos diz assim: o Egito ficará desolado, o Edom será um deserto arrasado, por causa da violência cometida contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Aqui se encontra dois povos que eram inimigos de Judá, inimigos de Jerusalém, inimigos do povo de Deus. Aqui se encontram dois povos, e esse texto, o Senhor está dizendo que o Egito ficará desolado, Edom será um deserto arrasado, por causa da violência que cometeram contra o povo de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Muitas vezes olhamos ao redor e vemos muitas injustiças. Muitas vezes olhamos até para dentro da nossa casa, para dentro do nosso trabalho, para fora e para o mundo em que vivemos, e vemos muita injustiça. E vemos que talvez a injustiça até prevaleça. Mas esse texto nos lembra que o mal tem prazo de validade. O mal um dia acabará. O mal será extinguido da face da terra, pois o Senhor não perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele não perdeu o controle do universo. Ele tem tudo na palma das suas mãos. Talvez você olhe para muitas coisas que têm acontecido no mundo e tenha achado injusto, e tenha achado que não tem saída, não tem solução. O Senhor tem solução. O Senhor julgará todos os povos, línguas e nações. O Senhor irá combater
Deus não ignora o sofrimento do seu povo, Ele é justo juiz. Esse povo, o Egito, Edom, se levanta contra o povo do Senhor, derrama até sangue inocente, mas o Senhor está vendo todo o meu e o seu sofrimento. O Senhor está olhando e Ele julgará no momento certo aquilo que precisa ser julgado. Ele julgará, Ele tem todo o controle. Em Deuteronômios 32, 35, o Senhor diz: minha é a vingança e a retribuição. Talvez vemos injustiças, ou talvez aconteça até conosco essas injustiças, e queremos nos vingar com as nossas próprias mãos. Queremos fazer algo para que aquilo cesse. Entregue ao Senhor, pois Ele é o justo juiz. Ele tem o controle de tudo em suas mãos. Em Romanos 12, 19, Paulo vai dizer: não vos vingueis a vós mesmos, a mim pertence a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Entregue ao Senhor, descanse no Senhor. O Senhor tem visto a sua aflição, o Senhor tem visto os seus problemas e as suas dificuldades. Ele julgará todo o povo, língua e nação. Quantas vezes você já se sentiu injustiçado e quis tomar justiça com as suas próprias mãos? Você acredita que Deus vê cada lágrima sua e não deixa nada passar despercebido? Você acredita que Deus está vendo todo o sofrimento que você tem passado? Que Deus tem visto tudo aquilo que você tem vivido? Que Jesus tem visto tudo aquilo que você tem vivido em sua vida? O Senhor não deixará nada impune. Por isso, também tome cuidado, pois o Senhor tem visto tudo que você tem feito. E nada ficará sem julgamento. Nada ficará sem uma resposta, seja para o bem ou seja para o mal. Nada ficará sem resposta do Senhor. Você não precisa carregar o peso que você tem carregado em sua vida. Você não precisa carregar essas feridas que você tem carregado. Você não precisa levar esse fardo que você muitas vezes tem levado em sua vida, pois o Senhor diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor quer te aliviar desse fardo. Entregue ao Senhor, descanse ao Senhor, descanse no Senhor. Ele é justo e fará justiça no tempo certo. A promessa de Deus que nada ficará impune, nada foge dos olhos do Senhor. Descanse no Senhor, entregue ao Senhor, deixe que Ele cuida de tudo em sua vida. Veremos também no versículo de número 20 ao 21, onde falaremos sobre a promessa da presença eterna. Acompanhe comigo 20 ao 21, que diz assim: mas Judá será libertada para sempre, e Jerusalém de geração em geração, e purificarei a culpa do sangue que eu não havia purificado, pois o Senhor habita em Sião. O mais importante que podemos ver é a presença eterna do Senhor. A presença do Senhor eternamente em meio do seu povo. Aqui vemos uma promessa maior: a eternidade com Deus. Viver não só essa vida, mas uma vida eterna com Cristo Jesus. O que o Senhor nos promete é uma vida que não se acaba nessa que você tem vivido, mas sim uma vida que se prolongará para uma vida eterna
aonde não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais lágrima, não haverá mais sofrimento, porque o Senhor derramará e Ele será o meu e o seu pastor. Não é apenas essa restauração passageira, mas sim uma habitação para sempre. Isaías 60, 21 diz: o teu povo será todo de justos, para sempre herdarão a terra. Ezequiel 37 diz: Deus habitará para sempre no meio do seu povo. Apocalipse também nos diz a respeito desta promessa. Apocalipse capítulo 21 nos fala sobre essa promessa, aonde o Senhor promete estar com o seu povo, aonde Ele enxugará do meu e dos seus olhos toda a lágrima. Apocalipse 21. Então vi um novo céu, uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, enfeitada como uma noiva preparada para o seu noivo. E ouvi uma forte voz que vinha do trono, que dizia: o tabernáculo de Deus está entre os homens, pois habitará com eles, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Não tem promessa maior, não tem bênção melhor do que a presença do Senhor eternamente. Não há nada melhor do que ter essa fonte a jorrar em seu interior eternamente, aonde não haverá, você não terá mais fome, não terá mais sede, não haverá mais choro. Acompanhe comigo. E Ele lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E o que estava sentado sobre o trono disse: eu faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, pois, esta palavra, são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. É de graça. Talvez você tenha pagado para ter a sua saciedade, mas quando passa, é passageiro, é momentâneo. Jesus estava oferecendo para você uma fonte a jorrar de graça. De graça para mim e para você, mas para Ele lhe custou a vida na cruz do Calvário, por mim e por você. E aquele que vencer, Ele dará essas coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, incrédulos, abomináveis, homicidas, adúlteros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será um lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A segunda morte, a morte eterna, afastada de Cristo Jesus. Como você tem vivido a sua vida? Será que você tem tentado saciar a sua vida com as coisas vãs deste mundo? Será que você tem vivido uma vida injustiçada? Será que você tem vivido uma vida afastada do Senhor? O Senhor te chama hoje para aliviar o seu fardo, para derramar a sua graça sobre a sua vida e para fazer de sua vida uma fonte a jorrar. O Senhor habitará em Sião. Essa é o maior presente que você pode ter
é o Senhor habitando em você eternamente. Você está preparado para habitar com o Senhor para sempre? A sua vida, o que você vive, está preparado para receber o Senhor e para estar com Ele eternamente? Ou tem algo que precisa do Senhor em sua vida? Tem algo que ainda precisa ser restaurado e consertado? O Senhor está aqui e Ele quer sanar a sua vida. O Senhor quer te enxugar dos olhos toda lágrima. O Senhor quer fazer para mim e para você o que nem olhos viram, o que nem ouvidos ouviram. É o que o Senhor tem preparado para mim e para você. A nossa esperança não está apenas nessa vida. Pode ser que ainda tenhamos lutas e lágrimas, mas a promessa é de uma habitação eterna na presença de Deus. A certeza eterna deve nos encher a esperança e permanecer fiéis em Cristo Jesus. O texto de Apocalipse nos disse que aquele que permanecer fiel herdará todas essas bênçãos. Vale a pena ser fiel. Paulo vai dizer aos romanos que nada pode se comparar com a glória que há de vir. Joel nos apresenta 3 certezas que podemos guardar em nosso coração. Deus restaura, Ele faz brotar vida onde havia sequidão. Também aprendemos que Deus faz justiça, nenhum inimigo ficará sem resposta. Também Deus garante a eternidade, sua presença e a nossa habitação para sempre com Ele. Tudo isso se cumpre em Cristo Jesus, a verdadeira fonte que jorra para a vida eterna. Não há salvação em outro nome a não ser Cristo Jesus. Todas essas promessas estão cumpridas em Cristo Jesus. Talvez hoje você esteja vivendo um tempo de seca, mas Jesus é a fonte que pode restaurar a sua vida. Talvez você esteja ferido por injustiça, mas Deus é justo juiz. Talvez você se sinta sem rumo, mas existe uma eternidade preparada para você na presença do Senhor. A pergunta é: você está bebendo da fonte da casa do Senhor? Você está bebendo da fonte que jorra da casa do Senhor? Ou você tem bebido de outras fontes? Ou ainda está tentando saciar a sua sede nas cisternas secas do mundo? Onde você tem procurado água? Em Cristo Jesus? Ou no mundo aí afora? Hoje é dia de se aproximar de Cristo. Beba da água viva e experimente a restauração, a justiça e uma presença eterna de Deus na minha e na sua vida. Amém. Poderoso Deus e eterno Pai,